Agradecer ao povo de Deus. Aqui é a missionária Vitória, faço parte do Ministério de Eventos Atalaias. A gente vai iniciar um propósito de obreiros, né? E nada mais nada menos que a gente começar com aquele que nos ensinou e está nos encaminhando. Estou aqui do meu lado com o pastor Cícero, que é o pastor presidente do Ministério de Eventos Atalaias. Vou estar começando assim algumas perguntas com ele, caminhada, aliás, como obreiro, como diácono, como passo a passo na vida cristã, até chegar a esse ministério advento, ministério pastoral, o ministério de carregar almas, né? Como ele vai me passar o começo da caminhada dele. Amém? Pai, Senhor, pastor. Senhor, qual foi um dos maiores desafios que o Senhor enfrentou? E a palavra está com o Senhor. Boa tarde, a paz de Cristo Jesus, a todos os ouvintes, e também uma boa tarde de salvação para aqueles que não são cristãos. A minha caminhada, para mim não foi fácil porque, como eu falei de outras vezes, o missionário Silinha, a respeito do meu ministério. O ministério começou desde o momento que eu aceitei a Cristo. Eu era uma criança, porque eu tinha 12 anos de idade. Eu me converti em 94. 94 para cá foi uma boa jornada. Para mim não foi fácil chegar, né? Porque primeiro, quando a gente aceitamos Jesus, o que resta para nós é só fé, nada mais. Porque tudo aquilo que a gente aprende ou que a gente traz consigo, nada vale. Então eu tive que abrir mão de algumas coisas. E mesmo sendo uma criança, mas o ambiente que eu nasci não foi um ambiente muito bom. Então, a primeira coisa, o primeiro desafio na minha vida foi uma decisão. Ou servir a Deus, ou então receber a família do candomblé. Então tive que fazer uma escolha. Qual das escolhas que eu tinha que fazer? Como uma criança, poderia estar perdendo a sua casa, eu poderia ter optado para minha casa. Mas aí é onde entra a situação. Tem momentos nas nossas vidas, principalmente a conversão de uma pessoa que tem ministério, Deus ele vai fazer o chamado a você vai ter que abrir mão de coisas que você está muito apegado. Quando o Senhor chamou a Pedro, ele tinha uma profissão que era a pesca. E o chamado de Deus fez com que Pedro abrisse mão da sua pesca. Olhe que quando o Senhor chama, existe situações que você está mais apegado a outra do que até mesmo situações que você acha que você está vivendo. Então, eu já estava na Bahia, eu saí daqui de Alagoas, tinha 7 anos de idade. Minha avó morreu, eu fui morar na casa de uma tia. E foi aonde eu pude conhecer a Cristo, porque Deus teve que me mudar de ambiente. Então o meu desafio, o primeiro desafio foi justamente a minha conversão. Porque eu tive que abrir mão de família, abrir mão da casa, e para conhecer a Cristo. Então a minha trajetória começou, e foi aonde veio as lutas. Porque como uma criança, a minha moradia era debaixo de um pé de joá. E onde eu perguntava a Deus: Senhor, ser crente é abandonar tudo? E ali eu comecei a aprender que ser cristão é amar a Deus. Porque ninguém faz isso se não amar. A gente às vezes pode seguir uma religião porque acha bonito, ou porque a gente tem afinidade com alguém, mas não foi o meu caso. Eu não tinha ninguém diferente na família. Antes de ser um obreiro, ou de ser um servo, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque senão você só traz o nome de obreiro.
traz um nome de diácono, um nome de pastor. E eu me aprofundei, sabe por quê? Sabe aquele filho que ele não tem pai, ele não tem mãe? Então ele vai aprender a amar a pessoa que vai dar guarita a ele. Então vai ter como mãe, vai ter como pai. E o único lugar que eu aprendi a achar essa guarita foi na casa de Deus. É por isso que por mim o culto não terminava nunca. Para mim, se o culto fosse noite e dia, para mim seria melhor. Eu tinha muita sede para as coisas de Deus. Porque eu tinha perdido uma pessoa que eu amava muito, que era minha avó. Eu morei dentro de um lar difícil, num lar onde não sentia amor. Mas eu aprendi a amar a Deus, porque o amor de Deus foi maior, muito maior do que o meu que eu sentia por Ele. E às vezes, para a gente manifestar esse amor em Deus, é necessário às vezes algumas dores, percas. E foi aonde eu comecei a entender que para uns o chamado não é tão doloroso, mas para outro o chamado chega a sangrar. Então eu entendo. Se você não sangra por amor a Deus, você não sabe o que é obra. E quando se fala de sangue, gente, fala de sacrifício. Fala que tem uma vida de retidão. Então por aí já começa a entender que quando eu tinha 2 anos na presença de Deus, eu não era um bebê, eu não estava engateando. Eu já comia comida sólida, eu já entendi o que era renúncia. Hoje a gente vê uma geração que o crente passa 10 anos dentro da igreja, mas ele não sabe o que é renúncia. Ele é um crente afermentado, tá grande, mas é inchado, é fermento. Você não pode repreender ele, você não pode dizer que ele está errado, porque no dia que você falar, ele muda de igreja. Eu aprendi a servir a Deus quando eu chegava às vezes na igreja de sandália, porque eu não tinha condição. E a pastora olhava para mim e dizia assim: cadê o seu sapato? Volte para calçar um sapato. Algumas vezes eu ia pedir o sapato do irmão, maior do que meu pé ainda. Ele olhava as unhas. Eu não entendia ali, porque para mim era crítica da pastora, implicância, mas não era. Eu estava me amadurecendo. Eu não sou uma pessoa que eu tenho estudo, mas eu aprendi a ter caráter pela dor. Aprendi que a responsabilidade não existe idade para ela. Seu filho com um ano de idade, se você não ensinar pelo que é responsabilidade, ele vai crescer assim, sem saber. Nunca ache que ele é muito imaturo para isso. Não. Já começa a ensinar. Porque Deus, ele começa a te ensinar desde novinho. Já começa a te ensinar que tem que ter responsabilidade. Para que você não seja anêmico. Para que você não saia da casa do pai quando você achar que você já está grande, que você já conhece tudo. E aquela coisa, não cortando, já cortando, que muitos acham que, porque está muito novo, não merece passar por tal coisa, né? Mas esquece que até Jesus, desde muito novo, já ia para o templo pregar entre homens grandes, né? Verdade. E no tempo também, a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, houve uma perseguição de morte. Por quê? Porque o menino nasceu, o diabo fez de tudo para atrapalhar os projetos de Deus. Então isso já mostra que mesmo que você no ventre, o diabo já lutava para lhe matar. Minha mãe, ela diz assim, que ela tentou me abortar tudo que é forma, mas não conseguiu.
vezes eu sou raquita, assim, você olha, mas eu tudo grandão, tudo forte. Isso aqui foi muito remédio. Mas eu tenho um coração forte. Glória a Deus. Tem um coração forte sim. Porque para aturar esse povo de Deus tem que ser forte. Lidar com cabeça não é fácil. Né? A gente vê pela caminhada de alguns, se torna mais simples quando você não tem amor a Deus. Quando você não tem amor à obra. Né? Quando você não tem amor à palavra, que faz de qualquer jeito. Né? A gente, pelo que o pastor falou, a gente pode ver que ele já foi criando esse amor desde pequeno. Né? Desde o comecinho da fé dele. Que não foi fácil. Né? Acredito que não está sendo fácil até hoje, como líder pastoral. Não é verdade? Eu tenho só uma pergunta, duas perguntas na realidade, para o senhor. A primeira pergunta, separada aqui por uma irmã, ela perguntou como é servir na casa de Deus. Muito bem. Olha, primeiro que eu vou usar o texto bíblico porque tudo que eu aprendi foi o que a Bíblia me ensinou. O apóstolo Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, para servir tem que entender que você tem que morrer. Porque quem está servindo a Deus tem que esquecer a sua vida. Porque a Bíblia diz que é aquele que salvar a sua vida, perdê-la. Então, quando eu vou pôr o contexto bíblico, eu vou entender que ser servo é aprender que não se serve, está para servir os outros. E quem serve os outros não vive para si. Então eu aprendi muito com essa palavra. Quando Paulo disse assim, o viver é Cristo, Paulo está dizendo, não é mais eu. O que eu devia fazer eu não posso mais. Porque o que é que a gente quer? A gente quer viver uma vida aplaudida pelos outros, pelas pessoas. Queremos ser vistos, queremos ser exaltados. E isso é bom. Porém, o maior mestre foi Cristo. Ele tinha tudo para passar por isso. Ele era para ser recebido com um exército de glória, de homens, na melhor casa, no melhor palácio. Mas ele foi recebido como? Então isso aí já me ensina. Eu sou filho de Deus. Se o meu Deus passou por isso, quem sou eu para não querer passar? Sabe, aprendi que para ser servo, primeiro que você não tem vida própria. A vida do servo está em Cristo. Jesus vai dizer isso justamente em João 15. Ele vai dizer que nós somos as varas. E as varas têm que estar ligadas. Então ele disse que sem ele a gente não pode fazer nada. Então, a ser servo é aprender a servir. É aprender que você não vive mais a sua vida. Você vive por Cristo. E viver por Cristo é aprender a amar os outros. Porque você vai ver muitos defeitos nas pessoas. Você vai lidar com pessoas ingratas. Pessoas que vão te abraçar. Mas pessoas também que no momento que você falar algo ou repreender, também vai falar mal de você. E só permanece nessa posição se você amar a Deus. Nesse decorrer, pastor, aconteceu alguma coisa assim que fez o senhor parar para pensar, de dizer assim, não, o irmão, alguém falou, o irmão falou, chegar a desanimar o senhor, ou falar alguma coisa assim, disse, não, o irmão tem razão, né? Eu devo parar de fazer alguma coisa, devo parar de falar alguma coisa, de agir diferente. Porque às vezes a gente tem que dar para trás para poder ir para frente, né? Pegar um impulso. Teve um momento assim que o senhor disse assim, isso aqui me impulsionou, né? A não largar mais, a não chegar a desistir. No início, né? Porque a gente fala assim, que são 29 anos. Com certeza que o senhor passou por algum momento e dizia assim, não, aqui não dá. Mas pelo contrário, o senhor viu de um modo diferente. Não, isso aqui é um motivo para mim avançar mais. O senhor passou por isso? Passei por esses motivos, e motivo também de pensar em parar. O que foi que me fez a querer parar? Primeiro que eu fui lidar com a igreja, onde os líderes na época
era a minha família. E lidar com pessoas mal acostumadas, cheias de mania, pessoas que já estavam acostumadas com uma forma de cultuar entre si, ou seja, a sua cultura, os seus achismos. E aquilo tanto me impressionou a ensinar a pessoa, mostrar para a pessoa que ela está errada dentro da igreja. Porque Jesus ele vai ensinar que o culto não é escolha de família. Acontece muito isso, infelizmente. Porque quando alguém vai chegar para Jesus, vai dizer assim: tua mãe e teus irmãos estão em fora. Ele vai dizer: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então, quando eu cheguei naquela congregação, tomando conta daquela congregação, tiveram muitos boatos, muitos levantes. Eu pensei em ajudar a congregação, porque você só ajuda se você sentir amor na alma para ajudar. E ao mesmo tempo sentir vontade de abrir mão, a ponto que chegou o tempo de eu abrir mão da congregação. Porque foram muitas palavras, muitos levantes. E para eu refletir isso, eu tive que passar por uma fase que eu não desejo para ninguém. E Cristo quis me dizer assim: você lembra de onde eu lhe tirei? Para alguns possa não ser muita coisa, mas para mim foi. Porque para mim, ali seria o início de uma vida destruída. Poderia ter sido das drogas, poderia ter sido da mal amizade. Eu tive a oportunidade para isso. Então, quando eu olhei para a minha vida passada, começo de tudo, então aquilo me fez andar para frente. Eu lembrei da primeira experiência que eu tive com Deus. E foi justamente quando expulsei um demônio que estava manifestado em minha mãe no contexto do dia da noite. Lá que não funcionou. Ali tem que ser um grande impulso, né? Porque início de fé, muitos pensam assim: não, o início da minha fé é só ir para a igreja, cultuar, louvar um louvor e vir para casa, né? Até preguiça antigamente eu falo assim, 2 anos atrás, no início pelo menos da minha conversão, os jovens, até mesmo os mais velhos iam muito ao monte, né? De ir ao monte, de buscar a face do Senhor. E hoje em dia não. Hoje em dia não, vou servir a Deus, vou botar a minha Bíblia debaixo do meu braço e vou pro culto. Voltou para casa normal. E pelo que a gente viu com o Senhor, foi totalmente diferente, né? E quem aqui com quantos anos eu tinha? 12. Com 12 anos vai expulsar um demônio, né? Início de fé. Acredito que ninguém, pelo menos eu nunca. Não. Se disser que sim, a irmã separou naquele período, vamos botar assim, o início da caminhada do Senhor, né? Antes do cargo ministerial, antes do pastoreio, né? Porque a gente já viu que o Senhor tem, vamos botar uma longa caminhada, graças a Deus, obrigado Jesus. Vamos botar assim, para ser um obreiro, para ser um diácono, o Senhor passou por algum desafio de dizer assim, eita, algum choquezinho, dizer assim, vou ser diácono, agora o meu empenho vai se desdobrar, vai ser mais além, ou o Senhor ficou, não, só mais um passo avante, é aquele ditado, o alvo é Cristo. Como foi que o Senhor sentiu assim nesse período de obreiro, diaconato, o Senhor passou pelo presbitério, né? Sim. Como foi essa caminhada, assim, esse longuinho de caminhada pro Senhor? Primeiro, para eu chegar no diaconato, eu tive que passar pelo introdutor. Hoje a gente não vê na igreja. O que é introdutor? O introdutor é aquele que pega as pessoas que vão chegando na igreja, é uma pessoa que está recepcionando as pessoas. Pega ela e prepara um lugar para ela na igreja. O introdutor, ele passa o culto todo em pé. Ali é um teste para o cristão que passa o dia trabalhando, o dia cansado. Você passar um dia ali pastoreando uma porta. Porque para pastorear um altar, primeiro tem que pastorear o começo. Então isso me trouxe um desejo imenso. E eu começava a me cobrar para mim. Eu tenho capacidade de
pastorear a porta da casa de Deus. E cada culto que eu ia, que eu estava na escala, para mim era uma questão de honra. Eu queria chegar alinhado, queria dar o meu melhor. Porque ali eu queria, para mim, que se eu fosse só introdutor, para mim já era o bastante. Eu não precisava chegar a nenhum pastorado. Mas eu queria aprender, pelo menos, a servir a Deus na portaria, recebendo pessoas cristãs e não cristãs. Então, para mim, foi o maior desafio. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito tímida. Até hoje eu sou. Então, imagina alguém que tinha vergonha até de botar uma gravata. Eu estava na porta de gravata, recebendo as pessoas. E o meu maior desafio foi quando minha mãe, minha tia, alguns parentes foram para a igreja. Que eles me chamavam de o pastorzinho, ria, que não permanece muito tempo. E se manter naquela posição ali, em pé, uma pessoa que gosta muito de rir, tá sério, aquela postura para mim foi difícil. Então ali eu vi Cristo contar comigo nesse ministério. Havia alguns, né, levam de brincadeira. De dizer assim, passar o culto todinho em pé, passar o culto todinho, caminhar 40 dias, ninguém quer no deserto, né? 400 anos, né? Não é 40 dias não. A gente falou de como foi, né? Servir o Senhor. O Senhor explicou um pouquinho sobre diaconato, como foi. Aqui a gente está falando mais sobre experiências, né? Que a gente vai adquirindo, né? Isso no meio do caminho, né? Com ninguém mais que tem 29 anos de ministério, né? A gente tira por aí, né? Porque tem gente com dor e já está morrendo, né? Nem se levantou ainda, vamos botar assim. A gente vê que a caminhada cristã é isso. Até para mim que tenho pouco tempo de ministério, a gente vê que não é qualquer coisa se fazer. Tem sim uma cobrança, né? Tanto, vou botar carnal, vou botar espiritual, familiar, né? Porque é um dos nossos maiores, vou dizer que, nossas maiores dificuldades e um real desafio. Né? Porque muitos hoje, pastor, como o senhor mesmo sabe, desiste por pouca coisa, né? Desiste porque um irmão falou mal, desiste porque a minha casa, só eu de crente, né? Não tenho força, só eu de crente, mas a gente, com Deus é a maioria, né? A gente viu pelo Senhor, a gente pega exemplos do Senhor, a gente pega exemplos de grandes homens de Deus que passaram, que andaram do lado de Jesus, que puderam conhecer Jesus face a face. Muitas das vezes na nossa caminhada a gente vai estar só, né? A gente chega em um nível, que nem o Senhor mesmo falou, que vai ser necessário caminhar só, longe de família, que Deus vai tirar a gente da nossa parentela, como fez com Abraão. Deus vai tirar a gente do meio de pessoas que a gente gosta, para poder trabalhar na gente, né? Eu acredito que o Senhor hoje visou mais não no que Deus pode oferecer ao Senhor, mas no que o Senhor pode oferecer às outras pessoas da parte de Deus, né? É o verdadeiro canal, né? Que não venha desistir, né? Eu sei que o Senhor está aqui até hoje foi porque o Senhor olhou só para Cristo, porque é o nosso desafio, né? Nosso maior desafio é você olhar assim e dizer, não, eu tenho que olhar só para Cristo, porque é Ele que me ampara, né? É Ele que me levanta, né? Muitas das vezes a gente pensa que sozinho não dá, né? Sozinho, como é que eu vou caminhar sozinho? Mas eu estava lendo esses dias que Jesus ele foi para um monte orar. Por 3 vezes ele pediu para Deus, que apartasse dele. Mas se fosse conforme a vontade de Deus, que deixasse com ele. Então, pelo que eu vi, por essa pequena conversa, mas sim muitos aprendizados, né? Que se algum jovem vier ver esse vídeo, que ele
desfoque da terra, né? Porque o nosso maior alvo é Cristo. Como o Senhor mesmo já deu o exemplo. De 12 anos. Muita gente espera, não estou preparado, não estou preparado, não estou preparado. E quando é que vai se preparar? Né? Quando é que a gente vai se preparar? Se for para dizer assim, eu estou preparado, vou para Cristo, não vai ser nunca. A gente nunca vai chegar nos pés do Senhor por si só. Amém? Eu sei que foi difícil, eu sei que está sendo difícil, mas o nosso galardão é no céu. Né? Amém? Antes de finalizar, eu queria só deixar um texto bíblico. Isso vai servir para todo o corpo de obreiro. A importância de um diácono. Olha o que o livro de Atos, capítulo 6. Livro de Atos, capítulo 6, versículo de número 3. Isso aqui não é lido mais nas igrejas. Está escrito assim: e escolheu, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Gente, eu quero só refletir nisso aqui, a importância, porque às vezes a gente confunde o dom ministerial. Primeiro que eu aprendi nesse decorrer desse tempo todinho, eu não quero que vocês me compreendam mal. Primeiro que o ministério ele é solitário. Por que é solitário, pastor? Porque você abre mão de parentes, de amigos, de família, ou você vai viver baseado em aba de parente, de família. Você nunca vai aprender a se desgrudar. Então, primeiro que o valor do seu ministério não depende de família. Depende da pessoa que você é. Quando o texto diz que os apóstolos escolheram 7 homens para o diaconato, mas qual era a conduta deles? Eram homens de boa reputação, cheios de fé e do Espírito Santo. Primeiro, essas duas coisas: fé e o Espírito Santo. Por quê? Porque alguém que não tem fé, ele não vai chegar muito longe. Alguém que não tem boa reputação, não tem como ele ganhar ninguém para Cristo. E alguém que não se dedica ao ministério da palavra, ele não está convertido. Para chegarmos até o céu, você vai encontrar muitas dificuldades. E quando João está batizando nas margens do Jordão, ele vai dizer que Cristo ele tem na sua mão a pá. E a pá a gente sabe que faz uma limpeza. E que pá é essa? A pá é a palavra. Porque todas as vezes que a sujeira desse mundo vier na vida sua como diácono, você que é obreiro, você lembra que na sua mão tem a pá. A pá é para abrir o caminho, para limpar. Porque senão, você logo vai estar sujo. E Jesus, quando pregou para os discípulos, ele disse assim: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Deus abençoe. E tenhamos outras oportunidades. Vitória, Carol.